Bom, gente, bom dia mais uma vez, né? Hoje, dia 16 de julho, dentro da disciplina Microbiologia Ambiental, o nosso assunto de hoje, ou os assuntos da aula de hoje, serão biodegradação de lignina e tratamentos de efluentes por fungos ligninolíticos, biodegradação de superfícies pintadas, biodeterioração de monumentos históricos e biorremediação de solos contaminados por petróleo e derivados. Ou seja, durante a aula de hoje, a gente vai ter a oportunidade de observar a ação dos micro-organismos em outros ambientes diferentes daqueles que a gente já viu até aqui nos conteúdos da disciplina, mostrando a importância e a possibilidade que os micro-organismos têm de agir em diferentes ambientes, inclusive, por exemplo, em deteriorando monumentos artísticos e históricos que podem comprometer não só nas questões ambientais no campo, mas também em ambientes onde há uma circulação maior de pessoas, que é na cidade. Então, o objetivo da aula de hoje é demonstrar para vocês, né, como os micro-organismos podem atuar em diferentes processos de biodegradação. É o que a gente vai ver durante a nossa aula de hoje. Bom, antes de começar, é importante vocês compreenderem que os micro-organismos, de modo geral, em especial os fungos basidiomicetos, que são responsáveis por grande parte dos processos de biodegradação, eles têm duas fases, né? Uma fase de crescimento que a gente conhece como crescimento vegetativo, que é representado nessa ilustração aí por essa imagem onde ficam essas estruturas que muito se assemelham com raízes, que a gente chama de rizomorfa. Então, é a região onde cresce o micélio desses fungos da divisão basidiomicota, conhecido como basidiomicetos. Essa estrutura de crescimento, a gente dá o nome de crescimento vegetativo. E essa parte, onde está geralmente acima da superfície do solo, que são os cogumelos, né, popularmente conhecido como cogumelos, a gente chama de estrutura reprodutiva do fungo. Por que estrutura vegetativa e estrutura reprodutiva? Durante a fase de crescimento vegetativo, o fungo ele tem muitos nutrientes e condições disponíveis para o seu crescimento no ambiente, no substrato onde ele está inserido. Então, a única preocupação do fungo, né, do micro-organismo, é de crescer, de dominar os espaços para que ele consiga obter mais sucesso durante o seu ciclo de vida. Então, não há o crescimento de estruturas de reprodução do fungo que vão permitir que outros indivíduos da espécie cresçam naquele ambiente. Então, na fase de crescimento vegetativo, é onde os fungos eles produzem e excretam as enzimas responsáveis por inúmeros tipos de degradação, seja de lignina, de celulose, de hemicelulose. Então, esse aspecto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. E na fase de crescimento reprodutivo, os fungos vão produzir o que a gente conhece como esporos ou conídeos, que são estruturas que vão permitir que esses fungos eles gerem novos indivíduos da sua espécie. Mas o nosso foco na aula de hoje aqui está relacionado com diferentes tipos de degradação que esses fungos eles podem provocar. Então, os fungos degradadores de madeira podem ser divididos em 3 grandes grupos, que são os fungos que produzem a degradação branca, como vocês podem ver aqui, degradação marrom e macia. Qual a grande diferença em aspectos visuais? É justamente a coloração, né? Quando você pega uma madeira e você observa que aquela madeira já está bem macia, fofa, né? Entre aspas, a gente dá o nome de degradação macia. Aqueles fungos que produzem uma degradação de coloração mais escura, marrom, a gente chama de degradação marrom. E a branca, como o próprio nome está dizendo, são fungos que atuam na degradação branca. Esses fungos, como eu disse anteriormente, hierarquicamente e taxonomicamente falando, ou seja, a gente está falando de classificação de micro-organismos, eles vão pertencer aos fungos basidiomicetos, ou seja, divisão basidiomicotina. Mas isso aqui é só para curiosidade de vocês, não gostaria que vocês se apegassem tanto a essa questão da divisão aqui e nomenclatura.
O importante é que vocês compreendam que os fungos da divisão basidiomicota, conhecidos aí como, por exemplo, cogumelos, eles têm essa capacidade de produzir enzimas extracelulares e essas enzimas degradam, por exemplo, madeiras, provocando degradação branca, marrom ou macia. A gente vai ver ao longo da aula de hoje aí que essas enzimas também são importantes em tratamento de efluentes produzidos, por exemplo, por indústria têxtil, né? Essas indústrias aí que produzem, por exemplo, nossas roupas coloridas. Então, esses pigmentos aí, eles são descartados onde? Em rios, em lagoas específicas. E como é que a gente faz para tratar de forma adequada esses resíduos, esses efluentes? Então, os fungos são importantes nessas etapas de degradação. Gente, quando vocês tiverem dúvida, pode perguntar, tá bom? Bom, aqui é para exemplificar aquilo que eu falei no slide anterior, né? Então, essa estrutura esbranquiçada que vocês estão vendo aqui sobre a superfície é o que a gente conhece como estrutura vegetativa do fungo, é o micélio. Eu estou falando muito de micélio, não sei se vocês conseguem materializar, visualizar o que é um micélio. Então, eu trago essa imagem aqui abaixo, que eu acredito que vocês já devem ter visto em algum momento da vida de vocês, de um morango, né? Então, essa estrutura que fica aqui, ó, na superfície do fruto do morango, geralmente branca, isso é o micélio. E o que é o micélio? É o conjunto de hifas. Uma hifa isolada, ela tem um formato de um filamento tubular, como se fosse um cano, né? Um cano de água, um cano de esgoto. Claro que em um tamanho muito menor, né? Não dá para a gente ver a olho nu. A olho nu a gente consegue ver o conjunto, né, dessas hifas que a gente dá o nome de micélio. E o exemplo mais próximo que eu consigo mostrar para você de forma didática é esse aqui do morango. Alguém aí já conseguiu ver isso em caixa de morango, em feira? Regiane, já viu isso? Que, professor? Essa estrutura aí que eu estou mostrando para vocês, que é um micélio, você já conseguiu ver, por exemplo, em caixa de morango? Rapaz, em caixa de morango, não. Eu tava até falando agora, por isso que eu não escutei direito, que um colega meu que estava aqui escutando a aula, ele tava falando que isso aqui era tipo aquele da micorriza que faz o cacau crescer. Não tem? Da raiz. Exatamente. Exatamente. Então, É tipo assim? é uma estrutura muito semelhante. Exatamente. Ele tava falando sobre isso agora. Mas eu nunca vi, não, morango assim. Iago, Mas eu já vi em laranja. Iago disse que já viu aqui, né? O morango, como é uma fruta muito acometida por doenças, em especial doenças fúngicas, é muito mais comum a gente conseguir observar quando ele é comercializado naquelas caixas plásticas e que passa alguns dias, né? Então, geralmente os fungos crescem e aí deixam aparecer nessa estrutura esbranquiçada, às vezes verde, né? Aquilo é a estrutura do fungo que a gente conhece como micélio. Só para vocês entenderem o que é o micélio, que é essa estrutura de crescimento vegetativo do fungo. E em contrapartida, vocês estão vendo aqui um tronco, e sob esse tronco a gente tem aqui uma espécie de fungo crescendo, que é um pleurotus. É a estrutura reprodutiva. Quando o fungo está nessa fase aqui, que a gente chama de cogumelo, ou orelha de pau, né? Alguns conhecem como orelha de pau, isso aqui é a estrutura reprodutiva do fungo. Ele está crescendo aqui por quê? Porque o tronco ele tem nutrientes disponíveis para o seu crescimento. Ou seja, existe ali no tronco fonte de carbono, que é o elemento mais requerido para o crescimento dos micro-organismos, entre eles, os fungos. Então, existe ali estrutura de carbono, como, por exemplo, celulose e hemicelulose, lignina também, por exemplo. Então, e como é que o fungo consegue extrair o carbono dessas estruturas aí, como a celulose, por exemplo? Ele precisa produzir enzimas. Essas enzimas é que vão degradar essas estruturas mais complexas, como, por exemplo, a celulose, a hemicelulose, a lignina. E aí o carbono vai ser liberado e vai ser absorvido para nutrição desses micro-organismos. Mas os fungos fazem isso não somente em madeiras, como vocês já estão vendo aí, madeiras que estão já apodrecidas no meio de uma floresta. Eles podem fazer em outros ambientes, provocando, inclusive, aí, alguns desconfortos para a nossa espécie humana, né? Ao degradarem, por exemplo, alimentos, como o caso do morango que eu falei na imagem anterior. Bom, observe nessa imagem como que é
complexa a estrutura de uma espécie vegetal, como vocês estão vendo aqui, né, uma árvore, que tem sua composição lignina. A gente chama de material ou elemento recalcitrante. Toda substância, todo elemento que é recalcitrante, gente, é uma substância que é de difícil degradação. Por que é de difícil degradação? Pela sua estrutura química, sua fórmula estrutural é muito complexa e, portanto, é muito difícil a sua degradação. Então, o petróleo, por exemplo, é uma substância recalcitrante, porque é de difícil degradação. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Temos aqui a imagem dessa árvore, nós temos a célula, que é composta, né, por várias células. Essa célula, como vocês estão vendo aqui na imagem, vão acompanhando aí, né? Ela tem em sua parede celular, como vocês estão vendo aqui, diferentes estruturas que a gente dá o nome de macro e microfibrila. Vamos lá acompanhar. Então, aqui temos as macrofibrilas, representadas por essa estrutura aqui amarelada, e dentro das macrofibrilas, nós temos as microfibrilas, que é representada aqui por essa esfera alaranjada. Aí, se dermos um zoom aqui, né, é como se estivesse aumentando pouco a pouco a estrutura para vocês compreenderem o quão complexo e o quanto que é recalcitrante, ou seja, de difícil degradação, essa lignina. Então, na estrutura da microfibrila, como vocês podem ver aqui, nós vamos ter aí representados a hemicelulose, celulose e, na borda, nós temos a lignina. Então, dentro de uma célula de uma planta, na parede celular, presente na macrofibrila, temos as microfibrilas, onde estão aí os componentes hemicelulose, lignina e, por exemplo, a celulose. E aqui estamos vendo uma estrutura química, a fórmula estrutural da celulose. Então, esses materiais estão muito, vamos falar aqui numa linguagem mais simples, protegidos, e isso torna difícil a degradação. Por isso que esses materiais celulósicos, eles demoram muito tempo, gente, no ambiente, porque a sua degradação ela é lenta. E ela é lenta por quê? Porque essas estruturas são complexas, de difícil degradação, então os micro-organismos, ou os organismos, levam muito tempo para degradarem essas estruturas. Então, compostos recalcitrantes permanecem no ambiente durante muito tempo. Por quê? Por quê, Carlos Felipe? Logo eu, professor. Não entendi. Não, professor, pode perguntar outra pessoa. Tá dormindo, né, Carlos? Acorda aí, moço. Gabriel. Oi, Tô professor. dormindo, não. Tô prestando atenção na aula. Diga, Gabriel. Qual foi a pergunta mesmo, professor? Por que que os compostos recalcitrantes, como, por exemplo, a celulose, lignina, eles demoram muito tempo no ambiente? Ixi. E aí, Gabriel? Oi, professor. Sabe não? Não, eu me passei aqui no momento na aula. Isabelle? Essa eu não sei não, professor. Iago respondeu aqui no chat que a sua estrutura ou neoformação é complexa. Exatamente, Iago. Então, e como vocês podem ver nessa ilustração, nessa imagem, eles são bem protegidos. Então, para serem degradados, demora mais tempo, precisa de um complexo enzimático específico, que essa estrutura enzimática ela é produzida, por exemplo, por estruturas de micro-organismos. Exemplo, os fungos. Olha aqui, outro Professor. exemplo aqui. Oi. O que fazem ela ser complexa são aquelas fibras que estava falando ali na imagem? Olhe para essa imagem aqui. Olhe para essa imagem aqui da estrutura do carbono. Cada estrutura dessa aqui, ó, onde vocês estão vendo a seta do mouse, a gente chama de um anel benzeno. Para romper essas ligações aqui do anel benzeno, que é composto por vários carbonos, você precisa de energia. E essa energia requerida aqui requer muito trabalho, né? Muito gasto de energia mesmo, né? Para você romper essas ligações. Aí você observa o tamanho de uma
uma única molécula de lignina. Então, imagine o gasto energético e a complexidade para você degradar essa estrutura complexa da lignina. Portanto, como colocou aqui Iago no chat, é de difícil degradação, justamente porque as ligações entre os elementos químicos que formam aí a estrutura da lignina são de difícil degradação, porque eles são bem fechados. Diga aí, Leandro. Como é o nome desse negocinho laranjinha aqui da imagem? Eu tentei lembrar essa semana e esqueci. Não entendi, repita aí. Qual o nome desse fungo, qualquer coisa do tipo aqui da imagem? O laranjinha. Esse aqui? Uhum. Esse aqui? Muito bem. Boa pergunta. Isso são duas espécies diferentes, tá? Ambos são conhecidos como fungos da ordem Aphilophorales, que vulgarmente conhecido como cogumelo do tipo orelha de pau. Não conheço um nome popular dessas espécies, eu conheço os nomes científicos. Esse daqui, da parte de cima, que é muito comum, ele é muito observado em ambientes, inclusive em regiões mais secas. Pela coloração dele, vocês vão associar o nome dele ao nome científico, a morfologia e ao nome científico. É chamado de Pycnoporus sanguíneos. Repetindo, Pycnoporus sanguíneos. Não conheço o nome realmente popular. E o de baixo é um fungo pertencente a um gênero chamado de Ganoderma. Ele é muito bonito, ele parece até que tem uma estrutura invernizada na parte de cima, não sei se vocês estão conseguindo ver na imagem. É muito complexo esse fungo aí, ele é muito rígido, e ele consegue matar uma árvore dessa aí facilmente, porque ele tem uma estrutura enzimática muito complexa aí, que consegue fazer essas degradações, né? Então, para degradar esses compostos, os fungos precisam produzir enzimas. Por exemplo, se você tem celulose na árvore e o fungo ele está crescendo naquela árvore ali, fatalmente esse fungo tem condição de produzir celulase. A enzima celulase vai digerir a celulose, para que o carbono presente ali naquela estrutura da celulose seja utilizado pelo fungo. Entenderam? A especificidade enzimática? Poderia explicar de novo, professor? Se você tem, por exemplo, nessa imagem aqui, este fungo crescendo nessa árvore, essa árvore tem celulose, é um carboidrato, né? Tem uma celulose. Então, para o fungo crescer nessa árvore, ele precisa digerir a celulose, porque é a partir da celulose que ele vai se nutrir, ele vai extrair os nutrientes para o seu crescimento. Se na árvore tem celulose, ele precisa, obrigatoriamente, produzir uma enzima que faça a degradação da celulose. Desculpe. Então, esse fungo, ele produz a enzima celulase. A especificidade enzimática está relacionada com a capacidade do fungo, do micro-organismo, produzir uma enzima específica para degradar aquele carboidrato presente. Então, o fungo produz celulase, que é capaz de digerir a celulose. Entendido? Deu para compreender agora. Beleza. No caso, ele é como se fosse um Professor. parasita. Como se ele fosse um parasita, professor. Ele, tipo, meio que rouba os nutrientes da árvore para se desenvolver, no caso, é isso? Esse caso é realmente uma relação parasitária, né? Ele realmente cresce às custas dos nutrientes que estão presentes ali. Diga, E o irmão. pior que são as coisas tão bonitas, né? Se vê Esses visualmente. tipos de fungos, eles dão em qualquer árvore ou tem algum tipo específico? Porque o senhor falou aí, veio na minha mente um exemplo, um pomar que, por acaso, acontecesse a presença desses fungos, com certeza seria maléficos e se tem alguma forma de prevenir contra eles. Ô, João, antes eu só responder, Leandro, ali. De fato, Leandro, são bonitos, mas a gente tem que lembrar o seguinte, a natureza por si só, ela se mantém em equilíbrio, né? Então, o grande problema é quando existe a influência antrópica. O homem entra ali modificando o ambiente e aí desequilibrando, né? Promovendo a perda de biodiversidade e aí você vai ter uma sobreposição de espécies em detrimento de outras. Mas na natureza, de um modo geral, você entra em uma floresta lá, você vai ver essas interações intraespecíficas
entre outras espécies, mas há um equilíbrio, né? O problema é quando o homem entra, desmata, promove um monocultivo, aplica produtos químicos de forma exagerada na maioria das vezes, de forma irracional e predatória. Então, é bonito de se ver, mas é importante também entender que há uma relação de equilíbrio, né? Você precisa de estruturas mais complexas, as microestruturas, uma vez que ambos vão se interrelacionar e conviver de forma harmônica. João, existem fungos que crescem especificamente em alguns gêneros de plantas. Por exemplo, se você tem fungos que causam ferrugem na soja, ele naturalmente ele não vai conseguir crescer no cacaueiro. Por quê? Porque a estrutura que o fungo precisa, a fonte de alimento ou de nutriente que o fungo precisa na soja, ele não vai encontrar no cacau. Mas se ainda assim você localizar no tronco aí de uma árvore, do pomar, um fungo desse aí, a melhor forma de você, como ele apresenta uma estrutura grande, né, esses fungos, orelha de pau, a melhor forma de você erradicar é realmente você chegar lá com uma faca, você cortar, fazer uma aplicação de uma pasta bordaleza para proteger. Não há problema em relação a ser um produto agrotóxico que vai agredir o ambiente, pelo contrário, ele pode ser utilizado em um cultivo orgânico, agroecológico, enfim. Beleza, João? Beleza. Vamos lá. Trago para vocês nessa imagem aí, como eu disse anteriormente, a beleza que são as cores, né? As cores que são utilizadas, por exemplo, para tingir tecidos. Mas por trás dessa beleza existe a produção de corantes artificiais. Existem corantes já biodegradáveis, inclusive corantes produzidos por próprios micro-organismos, tá? Mas existe, na sua grande maioria, a utilização desses corantes que são produzidos a partir são sintéticos, né? Então, e quando eles, ao serem adicionados à água e utilizados em etapa de coloração de tecidos, após essa coloração, há a geração de um resíduo, né? E esse resíduo, ele pode provocar, como vocês podem ver aqui, pode comprometer a qualidade ambiental se esse resíduo ele não é tratado de forma correta e muito pior, quando ele é descartado próximo ou dentro de cursos d'água, fontes d'água que, inclusive, serão utilizadas para a nossa alimentação, para cultivos agrícolas, para a nossa alimentação, para a nossa ingestão, para preparo de alimentos, enfim. Então, é preciso ter uma consciência de que esses tratamentos, de que esses efluentes, eles precisam ser corretamente tratados. Tratados como? Bom, existem algumas alternativas, entre elas a utilização de enzimas ou proteínas produzidas por espécies de fungos, como esses dois que vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui é um fungo conhecido como Lentinus crinitus, que produz enzima com a lacase, né? E ela pode ser utilizada na degradação desses efluentes. Então, mas é claro que você precisa direcionar esse efluente para uma área específica e, uma vez armazenado nessa área, você vai utilizar essas enzimas para degradar, diminuir esses resíduos, e aí depois você pode utilizar também outros produtos químicos, como, por exemplo, o cloro, para eliminar os restos de impurezas, e aí você pode retornar essa água para a utilização humana. Na ausência de uma fonte de carbono para o crescimento desse fungo aqui, que é o Lepista sórdida, ele pode utilizar esses resíduos para o seu crescimento também, né? Isso auxilia, inclusive, na redução da demanda química de oxigênio, né? Então, além de promover essa descoloração, ou seja, reduzir esse impacto dos efluentes da indústria de tecidos, ele também reduz a demanda química de oxigênio, o que pode provocar crescimento exagerado de micro-organismos e alterar a composição natural desses efluentes aí. Portanto, é uma forma de se utilizar micro-organismos, nesse caso fungos, para, a partir do seu complexo enzimático e proteico, digerir os efluentes, reduzindo assim a contaminação ambiental proporcionada, nesse caso, aí, pela indústria têxtil.
de coloração de tecidos. Vou seguir, hein? Bom, para fazer essas descolorações ou descontaminação, a gente utiliza lagoas de estabilização. Eu disse que esses efluentes eles precisam ser destinados para áreas específicas, e aqui é um bom exemplo, né? Nós temos aqui lagoas de estabilização, onde a principal função dessas lagoas aqui é fazer a estabilização desses efluentes e, consequentemente, da matéria orgânica para que ela possa ser removida e, inclusive, pode ser utilizada como um adubo, né? Então, o principal objetivo dessas lagoas de estabilização aqui é auxiliar aqui na DQO, que é a demanda química de oxigênio, e a demanda bioquímica de oxigênio, ou seja, o oxigênio disponível nessa água aqui, né? Auxiliando, assim, na redução da matéria orgânica existente, ou seja, estabilizando o líquido que você tem aí para que esse líquido possa novamente ser utilizado para o consumo humano, né? Para as atividades humanas de modo geral. E a DQO, que, como eu já disse, a demanda química de oxigênio, é uma ferramenta muito interessante quando você quer analisar a qualidade da água, ou seja, a quantidade de poluentes que existe ali. Então, quando você tem, após a estabilização, uma DQO muito alta, significa dizer que ainda há uma carga de poluentes muito grande ali. Então, o ideal é que você tenha uma DQO baixa, ou seja, a demanda química de oxigênio baixa na água. Ok? Dúvidas? Ninguém? Tem alguém aí me ouvindo? Estou ouvindo, professor. Estamos, professor. Vamos lá, né? Bom, agora eu vou falar para vocês de uma outra particularidade dos micro-organismos, que é a biodegradação de superfícies pintadas. Quando a gente vê uma estrutura, seja a própria casa da gente, um prédio, uma repartição pública, uma escultura, uma obra de arte, um monumento histórico pintado, a pintura não serve única e exclusivamente para trazer beleza ou dar cor. Serve também para proteger aquela estrutura, aquela superfície do ataque de micro-organismos. Relembrem que na nossa última aula, antes do recesso, eu falei que os micro-organismos eles têm a capacidade de estar em diferentes ambientes, inclusive no ar. E se eles estão no ar, eles podem, sim, provocar alguma degradação dessas estruturas. Então, a contaminação microbiana ainda é pouco conhecida pela maioria desses engenheiros, engenheiro civil, enfim. Sendo que pode ser um problema extremamente danoso por reduzir a durabilidade dos revestimentos e afetar não só estruturalmente, mas também de forma estética, né? Então, aqui eu trago para vocês, não sei se tem alguém de Ilhéus aí, né? Essa aqui é uma estrutura muito antiga, né? É o Palácio Paranaguá, é onde funcionava até pouco tempo a Prefeitura de Ilhéus. E aí eu pergunto, baseado no que eu já iniciei abordando com vocês aqui. Nós temos aqui uma estrutura antiga, né? Que precisa de tratamento adequado para que, ao longo de anos, né, uma estrutura centenária, né, para que ela não venha se corroer. E aí eu pergunto a João, qual a função da tinta nesse tipo de edificação, por exemplo? A função da tinta, estão ouvindo aí? Estou ouvindo, pode falar. No minha concepção, é proteger a estrutura, né? Evitando, vamos supor que seja uma cidade praiana, evitando que o salito possa corroer a sua estrutura física, e deixar mais bonito, com certeza. Eu creio que seja isso. João, você falou de uma coisa interessante, né? Como a gente deu o exemplo de uma estrutura que está presente em um ambiente litorâneo, que existe sim a maresia e essa concentração alta de sal,
a função da tinta tem essa possibilidade também, né, de proteger externamente a estrutura física contra danos estruturais e contra a ação de micro-organismos que podem sim se abrigar aí, principalmente se você tem micro-organismos que conseguem captar esses nutrientes que estão, absorver, melhor dizendo, esses nutrientes que estão aí no ar. Um dos aspectos aí é a da proteção, realmente, e essa tinta, como você colocou aí, ela tem sim a função de decoração, como vocês podem ver nessas outras imagens aqui, né? Tanto nessas estruturas aqui, né? Promovendo aí um mosaico de cores realmente que chama a atenção, e assim como nessa imagem abaixo, né? Já mais, menos colorido, né? Mas também tem essa função de proteger contra agentes químicos, de deterioração, como a influência da maresia provocada em regiões onde você tem praias, e também dos micro-organismos. Os micro-organismos têm, sim, essa capacidade de se aderirem a essas superfícies, provocando, como vocês vão ver aqui em algumas imagens que eu vou mostrar agora, provocando aí deterioração, porque no ar, minha gente, existem nutrientes, e os micro-organismos têm essa capacidade de absorver esses nutrientes e crescerem aderidos a essas superfícies, aí provocando não só uma modificação estrutural, estética, mas provocando danos mesmo, né, à estrutura. Observe aqui, né, nessas duas imagens, é a mesma edificação, então, uma sofrendo aí ataque dos micro-organismos em função daquilo que eu já falei, né, da capacidade de utilizar esses micro-organismos que estão no ar, nutrientes que estão no ar, proporcionando o crescimento dos micro-organismos, e aqui ao lado a gente tem a mesma estrutura, né, modificada com algumas reformas, mas principalmente porque ela tem capacidade de dar proteção, né? Então, quais são os micro-organismos que conseguem crescer nesses ambientes? Bactérias, cianobactérias, algas e fungos. Por quê? Porque esses micro-organismos têm a capacidade de obter no ar nutrientes importantes para o seu crescimento, como, por exemplo, cálcio, sílica, principalmente sílica, ferro e potássio. Então, esses são alguns elementos importantes que estão disponíveis no ambiente e, consequentemente, os micro-organismos têm essa habilidade de absorver. Então, eles conseguem crescer. Observem aí como que a gente tem uma alteração visual, estética, mas também, ao longo dos anos, essa alteração pode ser também nas estruturas. Outro exemplo aqui, né, de biodegradação de superfícies pintadas, né, em um ambiente exposto. Se você tem, por exemplo, aqui, essas fontes d'água, né, que em algumas cidades elas têm, né, então você torna o ambiente úmido, e eu já disse para vocês que os micro-organismos, eles requerem muita água, ou seja, um ambiente úmido é propício ao crescimento de micro-organismos, e aí vocês estão vendo aqui que já existe aqui um processo avançado de biodegradação, ou seja, a degradação provocada pela atuação de micro-organismos em função das condições que foram criadas ali no substrato onde estão inseridos. E aí, por enquanto, alguma dúvida? Vocês estão muito calados, ainda estão em ritmo de recesso. Posso continuar? Pode, Pode continuar, professor. sim, professor. Vamos lá. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos históricos do que aconteceu com algumas estruturas ou estruturas ao longo dos anos, né? Então, a gente observa que com o aumento do crescimento, né, da população no mundo, né, a gente aumenta as nossas necessidades. Ao aumentar as nossas necessidades, é visível que a poluição atmosférica aumentou nos últimos anos, aí colocando nutrientes ou elementos químicos na atmosfera, como, por exemplo, o dióxido de carbono. Então, essa poluição atmosférica também influencia nos processos biológicos de biodegradação, porque você deixa mais nutrientes ou mais elementos disponíveis no ambiente, no ar. E esses nutrientes, como vocês puderam ver, podem ser utilizados por micro-organismos, né? Aumentando aí a capacidade deles se aglomerarem, provocando biofilmes e provocando biodeterioração.
Se você tem o acúmulo de micro-organismos em um ambiente, como a gente observou nas aulas passadas, eles podem provocar biofilmes se aglomerando em estruturas que são de difícil remoção, porque eles são mais resistentes, né? Então, essa poluição atmosférica, ela influencia diretamente no processo de biodeterioração de monumentos históricos, né? Porque essas fontes de poluição, elas vão servir como fonte de nutrição para micro-organismos que estão aderidos a essas superfícies. E eu trago para vocês aqui uma imagem muito antiga aqui de uma fachada de mármore, numa cidade chamada Éfeso, na Turquia. Então, o braço aqui da estrutura já foi perdido, enfim. É um dos inúmeros exemplos, tinha outros para mostrar para vocês aqui, mas é para vocês compreenderem que é possível, sim, tanto em esculturas ou estruturas mais atuais, modernas, e desde as antigas também, podem sofrer com essa ação ou essa biodeterioração em função também do acúmulo de poluição que a gente tem no ambiente aí nas últimas décadas. Bom, além da biodeterioração ou biodegradação de monumentos históricos, os micro-organismos podem também ser utilizados de uma forma benéfica, ou seja, podemos utilizar o potencial que os micro-organismos têm de serem biorremediadores. O que é que eu estou querendo dizer? Que existem técnicas para que você consiga retirar do ambiente, do solo, produtos tóxicos, ou seja, os micro-organismos, através da técnica de biorremediação, pode ser utilizado para destoxificar contaminantes do solo, aqueles compostos chamados de xenobióticos. Então, através de técnicas de biorremediação, podemos minimizar os impactos causados no solo. A gente vai ver algumas técnicas dessas daqui. Então, a técnica da biorremediação consiste na utilização de micro-organismos e suas enzimas para minimizar os impactos ambientais. E a gente precisa considerar 3 aspectos. Primeiro, é fundamental que existam micro-organismos com capacidade de metabolizar, ou seja, o catabolismo desse micro-organismo ele tem que ser específico para degradar aquele contaminante. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que o micro-organismo precisa produzir enzima capaz de digerir, de degradar aquele composto. É preciso que você tenha um contaminante, vamos dar um exemplo aqui, borras de petróleo, né? Ele tem que estar disponível para o ataque desse micro-organismo e as condições do ambiente, elas têm que ser favoráveis para o crescimento do micro-organismo. Então, para que você tenha a técnica da biorremediação bem feita, bem executada, você tem que ter o micro-organismo, contaminante tem que ser uma fonte de crescimento para aquele micro-organismo e a condição do ambiente tem que estimular o crescimento do micro-organismo, como vocês vão ver aqui. Quais são eles? Alguns dos mais utilizados: Azospirillum, Fusarium, que são fungos, e bactérias, como Pseudomonas e Serratia. Entre todos eles aqui, a Pseudomonas aeruginosa, que é uma bactéria, ela é muito utilizada em processo de biorremediação de compostos derivados do petróleo, por exemplo. A biorremediação é uma técnica e ela pode ser utilizada de diferentes formas, como vocês podem ver aqui. Quais são as estratégias da biorremediação? A gente chama de atenuação natural, bioventilação, land farming, que é o que a gente vai abordar hoje aqui, que é muito utilizada, compostagem, bioestimulação e bioaumentação. A compostagem a gente vai ver na aula da semana que vem. Hoje a gente vai especificar o land farming. Mas, para que vocês compreendam as demais estratégias, vamos abordar aqui. A natural ou a passiva é aquela degradação que ocorre de forma, de fato, natural, ou seja, os micro-organismos que já existem no solo, a gente chama de micro-organismos indígenas, é que vão provocar a degradação natural. Você não estimula o micro-organismo. Naturalmente, aquilo já acontece. Bioventilação. Você vai adicionar alguns gases, como, por exemplo, o oxigênio, e aí você estimula o crescimento do micro-organismo. É também conhecida como uma forma de bioestimulação, porque você está estimulando o crescimento através de uma técnica que é a ventilação. Então, você injeta oxigênio, então você
proporciona o crescimento dos micro-organismos que requerem oxigênio, né? Os aeróbios. O Land Farm, você aplica no solo esses contaminantes para a degradação do micro-organismo. É claro que antes de fazer essa aplicação do contaminante no solo, você precisa impermeabilizar, você precisa proteger o solo. Vou mostrar para vocês como isso pode ser feito. Na compostagem, você utiliza micro-organismos termofílicos, ou seja, micro-organismos que têm a capacidade de crescer em temperaturas um pouco mais elevadas, em torno de 70, 75 graus, e esses micro-organismos atuam na degradação de compostos oriundos, por exemplo, de atividades agrícolas, como resíduo de agropecuários também, né? Esterco de boi, palha de trigo, de feijão, bagaço de cana. Então, isso aí são elementos que podem servir de utilização para o crescimento desses micro-organismos termofílicos. A gente vai ver isso na semana que vem. A bioestimulação, de fato, você adiciona nutrientes para estimular o crescimento de micro-organismos. Elementos muito úteis e utilizados são nitrogênio e fósforo, para estimular esses micro-organismos que já existem no solo, né? Os micro-organismos indígenas. E, por fim, a bioaumentação. Então, você aumenta, como o próprio nome está dizendo, a quantidade de micro-organismos, né? Então, se inocula micro-organismos selecionados, ou seja, você já sabe que aquele micro-organismo é capaz de degradar aquele contaminante, então você aumenta a quantidade, porque ao aumentar a quantidade, você aumenta a atividade microbiana e, consequentemente, aumenta a degradação. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês uma das técnicas de biorremediação, que é o Land Farm, como eu já disse, né? Então, nós temos aqui uma imagem de uma indústria petroquímica, acompanhe por gentileza, né? Você tem uma imagem de indústria petroquímica para produzir óleo diesel, por exemplo, a partir do petróleo, né? Então, você tem petróleo, né, que é o óleo bruto, você vai passar por diferentes etapas de purificação, de limpeza, esse petróleo bruto. Esse petróleo vai ser destinado para a produção de diferentes tipos de combustível, como, por exemplo, gasolina, como, por exemplo, a fabricação de tolueno, como, por exemplo, a fabricação de óleo diesel. Mas durante essas etapas de beneficiamento do petróleo, resíduos, borras oleosas são geradas. E o que é que pode ser feito com essa borra oleosa? Simplesmente descartar, como vocês estão vendo nessa imagem aqui no ambiente? Se isso for feito, há um risco potencial de contaminação do ambiente, do solo, das camadas mais inferiores da superfície do solo, contaminando, inclusive, lençóis freáticos, ou seja, fonte de água, né? Então, o que é que pode ser feito com a técnica de biorremediação utilizando a estratégia do Land Farm? Então, a partir dos resíduos gerados na indústria petroquímica, como vocês podem ver aqui, é feita uma impermeabilização de uma área, como vocês podem ver aqui, utilizando lonas, né, um impermeabilizante, uma área destinada, apropriada, né, específica para receber esse contaminante. Após impermeabilizar o solo, para que esse resíduo não desça para as superfícies inferiores do solo, a gente adiciona uma camada de terra, né, solo, sobre essa superfície. E somente após fazer a impermeabilização e colocar o solo, aí a gente utiliza, faz o descarte desses resíduos, dessas borras oleosas, de todo o resíduo gerado na indústria petroquímica. E aí, em cima desses resíduos, a gente coloca os micro-organismos, como, por exemplo, bactérias do gênero Pseudomonas. Por quê? Porque essas bactérias têm a capacidade de produzir enzimas. Essas enzimas são capazes de degradar a cadeia do petróleo e, ao degradar a cadeia do petróleo, né, esses micro-organismos vão ser capazes de liberar carbono, e essas fontes de carbono serão utilizadas para o crescimento dessas bactérias, reduzindo o dano ambiental, porque você reduz o contaminante no ambiente. Essa é a técnica do Land Farm. Ficou claro? Sim, senhor. Muito bem, Isabel. Parece que só tem você aí, hein? Vamos embora. Bom,
Eu tô Podemos... aderindo, assim. Muito bem. Tem que estimular vocês, né? Igual as plantas, como vocês estão vendo aqui neste exemplo. Existem outras técnicas para você fazer a remoção de poluentes no ambiente, viu, gente? Não necessariamente utilizando só micro-organismos. Aqui, por exemplo, em áreas de mineração, área de mineração. Em área de mineração, você tem ali, eu vou mostrar uma imagem daqui a pouco ali, a mudança radical do ambiente, né? Não sei se vocês já foram ou já viram fotos de ambiente de mineração. Então, uma mudança drástica na composição de fauna, de flora, microbiana, então, não se fala. Então, uma das formas de você extrair do solo ou do ambiente poluentes é a utilização de plantas específicas. Então, a gente chama isso de fitorremediação. Então, como vocês podem ver aqui, a gente introduz em determinadas áreas plantas que conseguem se adaptar a esses ambientes com a finalidade de extrair pesticidas, metais pesados. E aí o que acontece? Essas plantas vão acumular esses nutrientes nas raízes, no caule e principalmente nas folhas. A partir disso daí, a gente retira essas plantas e elimina. Então, pouco a pouco, de forma gradativa e ao longo de vários anos, a gente vai tendo aí lentamente a extração desses metais pesados, desses poluentes, através da utilização dessas plantas que a gente chama de fitorremediação. E aí é óbvio que essa planta ela não pode ser utilizada com outra finalidade que não seja essa de extrair os metais pesados. Ou seja, a gente não vai destinar essas plantas, por exemplo, para alimentação humana nem de animais. Ela precisa ser realmente descartada. Elas precisam ser descartadas, porque estão contaminadas aí com esses metais pesados que estão no ambiente. Ok? Espera aí, professor, e como saber quais são as plantas que fazem esse processo? Muito bem. Não são todas as plantas. A gente tem, inclusive no nosso instituto, né, salvo engano, um grupo de professores no campus Catu, tem um trabalho na região de Mucugê, não sei se vocês conhecem, que é uma região de mineração aqui próximo de Vitória da Conquista, aquela região ali, Mucugê, Anagé, salvo engano. Existe um trabalho específico com essas plantas. Eles estão, inclusive, estudando espécies vegetais que se adaptam, esse trabalho já começou, que se adaptam a essas regiões e que é possível extrair esses nutrientes do solo para minimizar, mitigar os impactos da atividade mineradora, né? Porque utiliza-se muitos produtos químicos, metais pesados, né? E aí, para reduzir esse impacto ambiental, uma das estratégias da empresa de mineração, é justamente selecionar, inclusive, alguns estudantes para fazer essas pesquisas. Então, não são todas as plantas. Por exemplo, se você quiser plantar lá feijão, guandu, por exemplo, coentro, enfim, naturalmente, essas espécies não vão conseguir sobreviver. Precisam ser espécies mais rústicas, adaptadas a essa região mais semiárida, porque uma área de mineração é uma área que realmente o ambiente ele é muito adverso. O nome específico dessas espécies de plantas, eu não me recordo no momento não, mas eu posso na próxima aula trazer para você, inclusive, imagem dessas áreas, é um contraste bem interessante, e eu posso trazer da próxima aula antes da gente começar. Viu, Isabela? Vou até anotar aqui. Ok, certinho. Bom, é chegado aquele momento onde vocês precisam participar mais um pouco, né? Como eu já disse, a gente aprende praticando. Praticando. Então, vamos lá? Quem gostaria de responder a primeira pergunta? Questão 1. Como uma enzima LIP, sabe o que é LP? Lignina peroxidase é importante para tratamento de efluentes de indústria têxtil, desculpa. Tainá. Deixa eu anotar aqui. Tainá. Professor, passa para outro colega, por favor. Tá dormindo, Tainá? Não. É só porque eu não entendi mesmo. Isabelle. Essa também não sei não, professor. Meu Deus, que decepção. Regiane. Também passa.
Passa para quem? Escolhe um aí para responder. Vixe, professor, não faça isso não. Eu escolho aí o povo que é zangado comigo. Ah, é, né? Então eu falo. João, Eu de novo, você. você, João. Consegue me Como a dizer enzima LIP é como a importante. enzima lignina peroxidase é importante para tratamento de efluentes de indústria têxtil? Ah, professor. Essa tá pior que a pergunta de 1 milhão. É mesmo, não é nada. Iago, sabe? E aí, Iago? Carlos Felipe, não fuja dessa. Já tô fugindo, já ia até falar. Pode passar para outra pessoa. Leandro, você consegue ouvir e responder? Oi, professor. E aí? Essa enzima seria responsável pela degradação de bioquímicos, então ela seria responsável para degradar os bioquímicos que contaminaram tipo uma água e essa água poder ser reutilizada? Seria basicamente isso? Que bioquímicos é esse? Os efluentes têxtil, o efluente têxtil, né? A tinta. Então, esses fungos que produzem enzimas podem ser úteis na degradação desses efluentes têxtil, desculpa, e isso faz com que a gente tenha uma redução da poluição desse efluente, consequentemente, a gente pode utilizar essa água com melhor qualidade. Então, essa é a função da enzima. Questão 2, acabou de ser explicado, está fresquinho, viu, Isabelle? Explique a importância do Land Farm para o tratamento dos resíduos da indústria petroquímica. Acho que é só porque tem que responder, dá um branco na mente. Sério? Eu vi que é para a importância do tratamento para não contaminar o meio ambiente, né? Que via as lonas e tal. Ó, a indústria petroquímica, ela produz diferentes tipos de combustível, e esse combustível ele é bastante útil para uma série de finalidades. Por exemplo, para o deslocamento de produtos alimentícios em nossas rodovias, através da produção de diesel, né? E esse é um combustível que permite o deslocamento de frota de ônibus transportando pessoas, caminhões transportando produtos alimentícios, por exemplo, né? Só que, durante o processo de produção desses combustíveis, resíduos são gerados. Esses resíduos não podem ser descartados de forma indiscriminada no ambiente, porque podem provocar alteração, contaminação do ambiente, do solo e do lençol freático, que é a fonte de água, uma das fontes de água para o nosso consumo. Então, o Land Farm é uma técnica que permite o tratamento adequado desses resíduos, impermeabilizando o solo e utilizando micro-organismos, ou seja, uma fonte que respeita o ambiente, né? Não é uma ação, vamos dizer assim, não é um mal para remediar outro, você utiliza micro-organismos que têm a capacidade de produzir enzimas, e essas enzimas degradam essas borras oleosas, esses resíduos da indústria petroquímica, minimizando o impacto ambiental que é naturalmente gerado pela produção desses biocombustíveis. Ok? Ok, minha gente? Sim. Muito bem, nesse momento eu vou encerrar a nossa gravação para que a gente fale das nossas dúvidas e principalmente das próximas atividades. Só um minuto. Lembrando que a aula está gravada lá no canal, espero que vocês possam assistir para tirar dúvidas, tá bom?